O senhor falou agora há pouco na questão da desigualdade, quando abordou a questão tributária, mas tem uma outra questão que é mais pelo lado social e que também me deixa muito intrigado. O Ceará é um estado que tem um bom nível de educação, boa parte das melhores escolas públicas do Brasil. 82 das 100 melhores escolas do ensino fundamental. Estão lá no Ceará. É um estado que vem organizando as suas finanças, é um estado com todo esse potencial turístico e que desenvolve sua indústria de turismo, é um estado que tem sol, tem vento, tem mar, portanto tem energia, mas é um estado que é o 7º maior em desigualdade no país. Por que essas coisas não se encaixam? Por que o potencial econômico e de educação não está conseguindo vencer a desigualdade dentro do Ceará, que é um estado que tem 9 milhões de habitantes, ou seja, menor que Portugal, seria como ter um pequeno Portugal dentro do Brasil, o que viabiliza o desenvolvimento de um estado, ou seja, não é tanta gente assim. Não daria para ter menos desigualdade, mais desenvolvimento? Olha, nenhum estado ele consegue criar suas políticas públicas isoladamente do Brasil. Nós estamos num país federativo. Por exemplo, qualquer legislação que eu vá realizar no meu estado depende do Congresso Nacional. Eu não posso legislar sobre segurança, não posso legislar sobre tributação, não posso legislar sobre uma série de coisas. Então, há uma dependência federativa muito forte e o Brasil é um país extremamente desigual ainda. Estou dizendo, nós temos regiões ricas no Brasil e regiões pobres no Brasil. E as regiões mais pobres são a região Nordeste e o Norte do Brasil. Então, as decisões das políticas públicas precisam ser tomadas do ponto de vista ainda federativo, né? Então, há um poder concentrado muito grande na União, no governo federal, que precisa ser desconcentrado, né? O próprio ministro Paulo Guedes defende sempre menos Brasília, mais Brasil, né? E nós precisamos colocar em prática esse discurso, né? Mas que possa dar capacidade. Por que o Ceará, que é um estado do semiárido nordestino, tem a melhor educação pública do Brasil? Qual o segredo? Porque o estado tomou a decisão de priorizar aquilo que é mais importante de uma sociedade, que é o capital humano, né? Ou seja, como é que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 82 estão no Ceará? Porque o estado tem focado e priorizado naquilo que é mais importante para o seu estado. Agora, nós temos limitações de desenvolvimento, limitações de industrialização, limitações de arrecadação, até porque para o Estado melhorar a economia do Nordeste brasileiro, a gente precisou dar muito incentivo fiscal para as empresas irem para lá, que é o chamado guerra fiscal. Ou seja, como é que uma empresa sai do Sudeste do Brasil para se instalar no Nordeste? Porque eu estou te dando, estou deixando de arrecadar para você se instalar lá, para gerar emprego, para melhorar a economia. Então, há uma desigualdade muito grande. Governador, a gente falou agora há pouco sobre a educação no Estado, mas quando a gente vai criticar e pensar nos pontos fracos da imagem do Brasil lá fora, o senhor mesmo mencionou a violência e o Ceará teve, esse ano, uma crise penitenciária gravíssima, o Ceará, inclusive, foi o estado que foi escolhido por algumas facções aqui mesmo de São Paulo para se instalarem no Nordeste e no Ceará. Como combater esse tipo de crime que é organizado, que é inteligente, que tem muito dinheiro, que tem muito armamento pesado? O que mais poderia ser feito para ajudar no combate a esse tipo de crime, das facções mesmo? Bom, Mariana, eu estou no meu segundo mandato. Eu passei 4 anos fazendo um debate no Brasil, mostrando a necessidade do governo federal assumir as suas responsabilidades. O problema da violência no Brasil é por um fator chamado tráfico de drogas. Sim. Né? De quem é a responsabilidade para proteger as fronteiras brasileiras? Da União. Marítimas, terrestres, aéreas, da União. Né? Quem é responsável para combater o narcotráfico e o tráfico de armas no Brasil? É da União. Mas nunca a União sempre foi omissa em relação a isso. E sempre deixou os estados, a responsabilidade sobre os estados, né? Que é a responsabilidade pelo policiamento, para contratação, para fazer a segurança. A polícia nos portos, por exemplo, ela é estadual ou ela é federal? A responsabilidade de guardar a área marítima do Brasil é da União, né?
Inclusive, se o porto, claro, se o porto for federal, inclusive a Receita Federal está em todos os portos, né, brasileiros. Mas eu quero dizer o seguinte, não estou aqui jogando só a responsabilidade para a União, mas estou dizendo que a União sempre foi omissa em relação a querer fazer esse debate. Porque o crime, Mariana, ele ultrapassou as fronteiras dos estados. Hoje, um grupo criminoso no Rio de Janeiro dá ordem no Nordeste. Na região Norte, os presídios brasileiros, na grande maioria, se transformaram em escritório do crime, né? Então, quando eu assumi o governo em 2015, eu não acredito em nenhuma política pública que se não for planejada, com foco, com meta, que foi o que nós fizemos na educação. Ninguém transforma a educação do dia para a noite. Foi um processo de 2007 para cá. Estamos aí com praticamente 13 anos num processo de evolução. Então, a minha ideia foi, vou chamar o que havia de melhor no Brasil de especialista nessa área e vamos construir um plano. E foi o que eu fiz durante todo o ano de 2015. E o plano tinha várias metas. Fortalecimento policial, trabalhar com inteligência, trabalhar com tecnologia, né? Trabalhar a prevenção, trabalhar o Poder Judiciário, que é responsável também, porque a responsabilidade da segurança não é só do Executivo, é de um conjunto de instituições, né? Então, e tinha um eixo importante que se chamava sistema prisional, né? E o plano traçava uma estratégia de que a necessidade do Estado fazer uma intervenção no sistema prisional cearense, né? Que, como eu digo, grande maioria dos presídios, superlotação, entrada e saída de celular, comunicação, enfim. Então, e aí eu procurei me preparar. Eu não podia fazer uma intervenção no meu sistema sem me preparar antes. Então, contratei, só em 4 anos eu contratei 10 mil profissionais de segurança pública no estado do Ceará, né? Polícia Civil, Polícia Militar, contratei agentes penitenciários, aumentei em 73%, aumentei mais 3 mil vagas no sistema para diminuir a superlotação e criei uma secretaria nova e criei uma estrutura nova para isso. E aí tomei a decisão, no ano passado, fui procurar o que havia de melhor de especialista nessa área, contratei para ser meu secretário e tomamos a decisão de fazer as intervenções no sistema prisional. O que é a intervenção? Acabar com televisão, visita íntima, celular, comunicação, endurecer, fazer a lei cumprir, né? E o que aconteceu no Ceará em janeiro não foi o problema do sistema prisional, foi a reação lá fora tentando intimidar o Estado que estava fazendo cumprir a lei. Era uma forma de, toda vida que você faz o endurecimento do sistema prisional, os criminosos tentam reagir incendiando ônibus, tentando criar um pavor na população para o Estado se intimidar e recuar. E que eu disse que não íamos recuar, ao contrário, ia mostrar que quem manda é o Estado. E foi um momento difícil, mas hoje você vai no sistema prisional do Ceará, é uma mudança radical que aconteceu lá. E a influência disso lá fora, nas ruas, desde o trabalho de inteligência, mas também o trabalho do sistema prisional, o Ceará hoje, esse ano, é o estado com maior redução de homicídio do Brasil, é o Ceará. Nós já chegamos a reduzir 52,2% até esse mês de outubro deste ano. Na época, o senhor precisou falar com o governo federal, claro, com o ministro da Claro. Justiça, com o Sérgio Moro. Essa interlocução, ela existe, ela é boa? Ela existe. Falei com o presidente da República em janeiro, falei com o ministro Sérgio Moro, precisei transferir presos para presídios federais fora do Ceará, né? Tive a presença da Força Nacional durante o mês de janeiro no Ceará, porque acho que existe um pacto federativo que é importante a parceria e o apoio dos entes federados no Brasil. Mas esse tema é um tema que precisa ser... Nós lutamos muito para criar... Se você for olhar a educação, nós temos o Sistema de Educação Brasileira, federativo, temos um fundo, o Fundeb. Se for olhar para a saúde, tem um Sistema Único de Saúde, tem um fundo e segurança. Nós conseguimos aprovar, o Congresso Nacional, depois desse debate todo, conseguiu aprovar no passado o SUS, porque é o Sistema Único de Segurança Pública. O que está faltando é colocar esse sistema em prática. E é preciso ter uma conexão de informações, de dados, de inteligência entre todos os estados da federação. E quem tem que coordenar isso é a União, é o governo federal. E nós, estados, contribuirmos. Então, esse processo do problema da segurança pública, da violência no Brasil, ele precisa ser tratado como prioridade, é preciso rever as leis desse país. Nós temos leis frouxas no Brasil. Eu, inclusive, defendi nessa época que você queimar um ônibus, você jogar uma bomba, precisa ser tratado como terrorismo.
Então, se você for analisar, a grande parte das pessoas que nós prendemos em janeiro e cometeram isso estão soltas, porque nós não temos uma legislação mais dura em relação a isso. Então, é uma série de conjuntos de fatores que precisam ser revistos, e quem tem que coordenar isso é a União, que tem o poder para isso, chamar o Congresso Nacional, que é o responsável para fazer as leis no Brasil, né? Chamar o Poder Judiciário. Nós temos uma quantidade muito grande de presos provisórios. Quem tem que julgar os presos é a Justiça, não somos nós. O Estado apenas guarda o preso. Então, é um conjunto de fatores que precisam ser reunidos para a gente enfrentar. E eu não tenho dúvida que o que nós estamos fazendo no Ceará é uma coisa planejada, da mesma forma que nós fizemos na área da educação, mas planejada, com foco, com meta, com objetivo, né? E a gente tem sido muito duro em relação a isso.